Então, só mesmo para seguir aqui o nosso protocolo, se é que tem, né? Eu vejo vários amigos, Alexandre Freire, Osmar, Camanho estão aí, Carol Caputo, Ademar, outros tantos que eu não consigo ver na tela porque nem mais cabem, mas eu queria dar boas-vindas, bom dia, né? Agradecer demais aí tanto ao Fred quanto ao Paulo. Essa conversa aqui, esse encontro ele foi sendo gestado a partir de várias conversas anteriores, e aí o Paulo gentilmente se prontificou a convidar o Fred em nome da associação, e Fred sempre nos brinda, sempre nos prestigia, sempre nos honra toda vez que é convocado. A gente diz que ele é membro honorário, mas a honra é toda nossa de poder contar com um cara dessa envergadura aí, ombreando esforços com a nossa ainda nova instituição, né? Então, Fred, eu só tenho a agradecer a você, ao Paulo, pela gentileza de poder encabeçar essa edição de hoje. Tenho certeza que vai ser, não apenas pela qualidade dos expositores, mas também pela riqueza do tema, uma manhã espetacular. Eu passo então a palavra rapidamente ao nosso presidente, Becker, para que também faça as honras aí, e na sequência eu não vou ocupar mais os nossos espectadores aí, que não vieram para me ouvir, vieram para ouvir os professores, né? Becker, por favor. Bom dia, a gente estava começando aqui. Bom dia, Fred, bom dia, Paulo, bom dia a todos os membros da associação. Mais uma vez, uma alegria enorme a gente poder ter mais uma edição do nosso Café com Processo. Para aqueles que não conhecem, que estão aqui pela primeira vez, e também acho que para o Fred, que apesar de ser membro honorário, precisa conhecer, né, esse nosso produto. Acho que ele já esteve aqui uma vez no Café com Processo, não tenho certeza, mas de qualquer maneira o Fred é tão participativo na nossa associação que ele já deve ter participado de todos os tipos de programas que a gente tem. Mas, de qualquer maneira, o Café com Processo é uma ideia que surgiu aí na associação já há um bom tempo, acho que deve ter mais de 2 anos, né, de Café com Processo. O início desse projeto era fazer algo in company, ou seja, dentro de escritórios, para que a gente pudesse levar a associação para os escritórios aqui do Distrito Federal, para que eles conhecessem o nosso trabalho e para que a gente pudesse também debater temas processuais relevantes para aquele escritório que quisesse conversar com a gente. Esse projeto acabou crescendo, com a pandemia ele tomou uma vertente um pouco diversa por conta da possibilidade de fazê-lo de forma virtual. Isso acabou fazendo com que ampliássemos o Café com Processo para trazer também pessoas de fora da associação. Então, um evento, um programa que se iniciou interna corporis, ele acaba agora sendo um evento externo também, como aqui hoje a gente tem a participação de pessoas de fora da associação, que muito nos honra e que é uma alegria ter todos que não pertencem à associação, que são de fora do Distrito Federal, participando e podendo ouvir essa manhã de muito trabalho e muitos debates aqui, com 2 grandes nomes do processo civil, o professor Fred Didier, que dispensa comentários, todo mundo conhece, né, todo mundo aqui já deve ter pelo menos tido um dos exemplares da obra dele, se não todos, né, eu tenho, né, todos, mas alguns aqui devem ter pelo menos tido um exemplar, e o professor Paulo Mendes, de quem eu sou amigo e grande fã, um cara que todos os dias me faz algum tipo de ensinamento no meu bate-papo com ele. Bom, é isso, gente. Fazendo essa pequena introdução em relação ao Café com Processo e agradecendo imensamente a participação de todos, eu vou deixar a palavra com os 2 participantes de hoje. Professor Fred Didier, muito obrigado mesmo pela sua presença mais uma vez aqui na nossa associação, e professor Paulo Mendes, que é aquele que vai fazer, né, a mediação e os debates com o professor Fred Didier, e a quem eu entrego a palavra nesse momento. Paulo. Bom dia a todos, meus amigos. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande a gente estar recebendo o professor Fred aqui conosco, que dispensa apresentações. Esse café, Fred, como eu tinha te dito, é um evento da nossa associação que inicialmente foi gestado para ser um bate-papo entre os membros, né? A gente se encontrava periodicamente para conversar sobre assuntos processuais,
Só que foi tomando cada vez mais uma dimensão, principalmente depois da virtualização, que a gente vê hoje, já estamos com 53 participantes, especialmente em razão desse evento, porque, em primeiro lugar, o nome do professor Fred já é algo retumbante, né? É algo que chama muita atenção. E depois, o tema vem chamando cada vez mais atenção, né? Está todo mundo interessado por um processo coletivo que realmente possa fazer alguma diferença na justiça civil brasileira. E é oportuna também a discussão, porque a gente está no curso de um julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o tema, né? Então, estão discutindo a constitucionalidade do artigo 16, e isso fez com que... E foi uma feliz coincidência, né? A gente não tinha nem feito essa associação quando a gente começou a pensar esse encontro, e agora a gente já está com a maioria formada pela inconstitucionalidade do artigo 16, e o ministro Gilmar Mendes, para quem não sabe, pessoal, já está trazendo o seu voto vista, mas em ambiente virtual. Ele não vai trazer na sessão presencial. Então, é um tema que chama muita atenção, e o professor Fred também, que é um dos entusiastas, né, desse tema em solo nacional, hoje está nos dando a honra de falar conosco. Qual é o nosso objeto de estudo hoje, pessoal? Nós vamos conversar um pouco sobre o futuro da ação coletiva no Brasil, especialmente um PL do qual eu sou muito fã, que é o PL 4441. Eu disponibilizei, Fred, no grupo, tanto a redação do PL, quanto aqueles seus comentários sobre o PL que você publicizou. Então, eu disponibilizei para os membros. E eu gosto muito do PL, porque, ao meu ver, é um instrumento normativo, né, pré-normativo, que melhor congrega todos os avanços que nós tivemos sobre o assunto em âmbito doutrinário, trazendo isso para um projeto de lei, e que, portanto, é uma grande contribuição para o direito brasileiro. Eu não posso deixar de registrar, em primeiro lugar, a presença dos nossos 2 ex-presidentes da nossa associação, Fred, professor Jorge Amauri, professor Arnoldo Camanho, que muito nos honra aqui com a presença deles, 2 grandes luminares aqui da nossa associação e estão sempre presentes aqui, estimulando os mais novos, né, a seguirem os seus caminhos. Professor Jorge Amauri, professor da UNB, aposentado, professor Arnoldo Camanho, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, é uma alegria muito grande tê-los aqui. Quero registrar também a presença de inúmeros alunos do IDP que manifestaram interesse em participar e te ouvir, Fred, e que também foram acolhidos nesse Café com Processo, e também fazer um registro muito especial dos alunos da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. O professor Zanetti pediu para que os alunos dele estivessem aqui com a gente, então também vieram aqui prestigiar o Fred. Eu vou atuar como um mediador, depois como um provocador. Eu sei que vão ter muitas perguntas, então pouco farei nesse sentido. E é isso. Vocês estão conosco, pessoal, num evento da Associação Brasiliense de Processo Civil. Eu acho que isso é muito importante a gente deixar bem registrado. É uma associação brasiliense, mas que está sempre aberta para o Brasil todo e para quem tiver interesse em colaborar conosco. Fred, era isso, a palavra é sua, dizendo aos amigos que o professor Fred, em razão de outros compromissos, vai precisar se ausentar às 11h30. Então, a gente tem até esse deadline aí para conversar com ele. Fred, a palavra é sua. Qual é o bom dia a todos. Saudação a todos os meus amigos e minhas amigas que estão aqui. É um prazer estar com vocês. Mas eu queria entender um pouco como é que é o protocolo. Eu faço uma palestra, é isso? Eu acho que você poderia falar, Fred, por uns 30, 40 minutos. E aí depois a gente abre para debate. Tá bom. Então vamos lá. Vou fazer isso. E vou concentrar as minhas energias no PL 4441 de 2020. Veja bem, meus caros, vou estabelecer algumas premissas aqui. A primeira premissa
é de que nós do Brasil, nós temos um processo coletivo que se desenvolve muito fortemente há 36 anos, desde a Lei de Ação Civil Pública, e se desenvolve em três vertentes. É muito importante essas três vertentes aqui. Na verdade, 4 vertentes. A vertente legislativa, houve um aprimoramento legislativo, normativo, do processo coletivo paulatino e permanente nos últimos 36 anos. Então, hoje nós temos diversas leis de processo coletivo, e as mais novas sendo até mais sofisticadas do que as mais antigas. A segunda vertente nós temos hoje uma jurisprudência sobre tutela coletiva que se firmou e amadureceu no STJ, sobretudo no STJ, e nos últimos 20 anos. Os anos 90 não foram muito fáceis para a tutela coletiva no STJ, mas nos últimos 20 anos o STJ amadureceu, como era natural que fosse, assim, já era o momento mesmo para amadurecer, e compreendeu o sistema de tutela coletiva brasileiro. Então, nós temos hoje decisões judiciais muito importantes sobre o assunto. Terceira vertente, nós temos uma doutrina do processo coletivo que sem nenhum favor, a melhor doutrina no mundo sobre o assunto. Hoje, nós temos a melhor doutrina mundial sobre o processo coletivo. E isso não é ufanismo de minha parte, isso é meramente documental. Nós temos um pensamento sobre o processo coletivo extremamente avançado, uma massa crítica muito, muito interessante. E a quarta vertente, que é ignorada nesses discursos de um modo geral, é que nós temos uma prática de processo coletivo muito interessante, muito rica. Uma prática independentemente de precedentes, de leis, que até mesmo de doutrina. Surgiu no Brasil um direito coletivo construído a partir de soluções criativas dos diversos agentes operadores da tutela coletiva. Ministério Público, advogados, advocacia pública e o judiciário. E eu dou o exemplo do rompimento da barragem de Mariana, para mim, emblemático, porque a solução que foi construída ali há muitas mãos, inclusive com a participação decisiva da Advocacia Pública Federal, é uma solução que você não encontra em lei com muita clareza. E é uma solução engenhosa que, embora você não encontre em lei, também não pode dizer que é uma solução ilícita. Não, é uma solução construída e que você pode dizer aos trancos e barrancos com mais ou menos dificuldade. O certo é que mais de 300 mil pessoas foram indenizadas num período de 2 anos. Estamos falando aí de indenização de pessoas que receberam dinheiro, mais de 300 mil pessoas que receberam dinheiro num período de 2 anos, no maior acidente ambiental da história brasileira, um dos maiores do mundo. Isso é um dado de fato, eu não estou valorando aqui, isso é simplesmente um dado de fato. E as soluções que foram criadas ali são soluções da tutela coletiva muito engenhosas. Então, o que eu quero chegar? Se nós temos essas 4 vertentes desenvolvidas nos últimos 36 anos, qualquer projeto de lei sobre ação civil pública tem de levar em consideração tudo isso. E se não levar em consideração tudo isso, é melhor que não haja projeto de lei sobre ação civil pública. É melhor deixar do jeito que está. Porque se você faz uma lei hoje sobre ação coletiva, imaginando estar nos anos 90 do século XX, você está retrocedendo 30 anos de história. Os problemas hoje da ação civil pública não são os problemas dos anos 90, quando eu comecei a estudar ação coletiva, que a gente ficava discutindo litispendência em ação coletiva, era o grande tema dos anos 90.
se o juiz poderia controlar a adequação do legitimado coletivo. Isso era um tema dos anos 90. Anos 90 da tutela coletiva. Nós estamos em 2021. Então, esse é um ponto que me parece muito importante para a gente começar a conversar. O segundo ponto, que me parece muito importante, é o seguinte: existem institutos que são próprios da tutela coletiva e que são institutos que não são regulados ou são parcamente regulados em lei. Veja que isso é um paradoxo brasileiro. Qualquer um de nós que lide com tutela coletiva, eu particularmente, embora advogado, lido bastante com tutela coletiva, vai ter de se deparar em sua vida com inquérito civil, seguramente, com discussão sobre fundos para onde vai o dinheiro, e autocomposição coletiva. Veja, é inevitável. Não há como você pensar em tutela coletiva sem pensar em inquérito civil, sem pensar em fundos, sem pensar em autocomposição. Eu diria, o que eu vou falar agora é um chute. Na verdade, é uma hipótese, que talvez um dia eu queira comprovar. Na verdade, não vou querer comprovar essa hipótese, não, mas alguém pode querer comprovar, que é a seguinte: mais de 90% dos conflitos coletivos no Brasil são resolvidos por acordo. Eu lanço essa hipótese aqui para os pesquisadores. É possível que ache até mais do que 90%. Ação coletiva resolvida por heterocomposição existe, mas é muito raro. Porque ainda que haja uma sentença, uma decisão de tribunal, no fim das contas termina num TAC, termina num acordo, como aconteceu com o acordo dos planos econômicos. E aí o que é que acontece? Qual é a nossa legislação sobre inquérito civil? Temos um artigo que prevê o inquérito civil na Lei de Ação Civil Pública e a previsão constitucional. Um dispositivo. Aí teve que vir o CNMP e baixar 2 resoluções para disciplinar o inquérito civil. Qual é a regulamentação sobre fundos no Brasil? A previsão do artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública, que o dinheiro vai para fundos, é essa a regulamentação? A gente não sabe o que o fundo faz com o dinheiro, se o fundo recebe o dinheiro e aplica na comunidade lesada, não há regras de governança do fundo, não há garantia de participação das pessoas lesadas na administração do fundo, não há previsão de fundos negociais. E veja, a solução do maior conflito brasileiro coletivo ambiental, que é o de Mariana, se deu com a criação de um fundo negocial, ou seja, um fundo ad hoc, e não um fundo pré-existente. A gente só pensa em fundos pré-existentes, legais, de composição que a gente não sabe qual é e que a gente não tem a certeza de como é gerido o dinheiro. Autocomposição coletiva no Brasil chega a ser risível, porque é disparadamente o modo mais comum de se resolver conflitos coletivos, e nós temos um parágrafo 5º, o parágrafo 6º, né? É o 6º ou o 5º, é o parágrafo 6º do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, que prevê o compromisso de ajustamento de conduta. Essa é a disposição nossa que regula a autocomposição coletiva. Simplesmente um instituto da tutela coletiva mais importante. É mais importante uma lei sobre autocomposição coletiva do que uma lei sobre ação civil pública. Acreditem nisso. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. É muito mais importante hoje uma lei sobre autocomposição coletiva do que uma lei sobre ação civil pública. A autocomposição coletiva, nós não temos regramento. Temos a previsão, não temos regramento. A coisa chega a ser assustadora. Não sei se já pensaram nisso, mas não há no Brasil previsão normativa que autorize acordo coletivo para direitos individuais homogêneos. Não há. Não existe regramento sobre o assunto. A Lei de Ação Civil Pública só fala em difusos e coletivos
E é bom que só fale de fusos coletivos, até porque o raciocínio para os individuais homogêneos teria que ser diferente. Tanto é estranho que o acordo dos planos econômicos, que é um acordo para individuais homogêneos, deu no que deu. Pouca adesão. Porque não se poderia fazer uma negociação para os indivíduos, abrindo mão de crédito dos indivíduos. Não poderia. E tivemos que o acordo foi feito, teve que se criar um acordo opt-in. Um acordo opt-in. É uma solução, mas não tem previsão legal para isso. É uma solução e não tem previsão legal. E acordos envolvendo direitos individuais homogêneos ocorrem aos borbotões, sem previsão legal. Meus caros, não há previsão da relação, por exemplo, da relação entre o colegitimado e o acordo celebrado por outro. Então, imagine que você celebra um acordo com 4 colegitimados, advocacia pública, ministérios públicos, advocacia pública e o município. Você assina um TAC com todos eles. Uma associação pode não gostar do TAC e ignora o TAC e pede a mesma coisa. A relação entre um acordo coletivo e os outros legitimados não tem previsão, porque não tem regulamentação para nada. Onde é que eu quero chegar? Qualquer projeto coletivo que hoje não avance nas disciplinas do inquérito civil, dos fundos e da autocomposição coletiva, é simplesmente uma lei que vai deixar como está, portanto, numa anomia legislativa, 3 institutos que são fundamentais para a tutela coletiva. Sendo que, no caso da autocomposição coletiva, para mim, é mais importante, repito, uma lei hoje sobre a autocomposição coletiva do que uma lei sobre o procedimento da ação civil pública. Aí vem o terceiro ponto, que é o seguinte. Nesses 36 anos, houve alguns avanços doutrinários que eram polêmicos há 30 anos atrás e hoje me parece que não há muito polêmica mais. Então, já que vai fazer uma lei de ação civil pública, é preciso regular o controle da legitimação coletiva, é preciso reconstruir o sistema de participação nos processos coletivos, que foi pensado para um modelo que não existe mais. O modelo de participação do Código da Lei de Ação Civil Pública é pífio. Reconstruir o modelo de participação, reconstruir o modelo de controle da legitimação, reconstruir o modelo de competência, reconstruir o modelo de saneamento. Esses 4 institutos, legitimidade, competência, intervenção de terceiros e saneamento, são institutos que não são, evidentemente, propriamente do processo coletivo, são institutos do processo de um modo geral, mas que, em relação ao processo coletivo, precisam de uma regulamentação realmente atenta às peculiaridades do processo coletivo, uma regulamentação diferente do que existe para o processo individual. Razão pela qual pontuo projeto de lei sobre ação civil pública que ignore um sistema de controle da adequação da legitimação. Ignore o problema da competência, que é, do ponto de vista prático, um dos mais graves da tutela coletiva. E não abra o sistema de participação de sujeitos no processo coletivo, com intervenções de terceiro mais abertas, mais flexíveis. E não crie um dispositivo claro na linha da recomendação 76 de 2020 do CNJ, que estabeleça um conteúdo para a decisão de organização do processo coletivo, uma espécie de certificação coletiva à brasileira, com conteúdo mínimo a ser enfrentado pelo juiz, inclusive a identificação do grupo e os critérios para a definição de como o sujeito pode ser considerado membro do grupo.
São duas coisas diferentes. O juiz definir a que grupo aquela ação coletiva se refere e, segundo, quais são os critérios que devem ser levados em consideração para que alguém possa se considerar membro do grupo. Isso tem que ser definido no saneamento, porque se você define isso no saneamento, você resolve problemas relacionados a litispendência e conexão coletivas, e aí o mais grave problema prático que existe, que é a relação entre ação coletiva e pretensões individuais. Veja, a quantidade de vezes que eu já fui procurado para poder interpretar uma sentença coletiva. Veja bem, eu tinha que interpretar a sentença coletiva para descobrir quem é o membro do grupo que pode se beneficiar dela. Porque esse é um problema, porque se a sentença coletiva produz efeitos em benefício dos membros do grupo, esse transporte inutílibus da coisa julgada coletiva, tudo bem, ótimo. Agora, para eu transportar, eu preciso ter critérios para saber quem é que pode receber essa encomenda. Eu tenho que ter o destinatário. Pode se beneficiar dessa sentença a pessoa que preencha tais e quais pressupostos. Aí vem as discussões, só associado, não associado. Quem autorizou, quem não autorizou. Quem entrou no concurso até tal dia, quem não entrou no concurso até tal dia. Aí gera essa confusão prática quando se vai liquidar uma sentença coletiva, exatamente porque não há esse dever de um juiz definir com clareza, ou usar aqui uma tradução ao pé da letra, uma certificação, entre aspas, uma definição dos termos e do objeto, né, da ação coletiva, que uma decisão de saneamento, na linha do que a recomendação 76 de 2020 do CNJ determina. Então, também, sob esse ponto de vista, é preciso que o processo coletivo evolua. Uma lei de ação coletiva também poderia aproveitar para resolver algumas lacunas absolutas do nosso sistema, como aquelas que dizem respeito à prescrição da ação coletiva e o modo como a ação coletiva lida com a prescrição das ações individuais. Isso é uma coisa que tem que resolver. Tem que acabar com aquela ideia de que o indivíduo tem o direito de prosseguir com o seu processo individual pela simples vontade dele, na linha do que o STJ, aí foi uma grande contribuição que o STJ deu em 2009. Desde 2009 o STJ diz isso. Isso faz todo sentido, porque isso acaba estimulando a tutela coletiva. Claro que ressalvando a possibilidade de havendo urgência ou havendo demora excessiva do processo coletivo, o processo individual prosseguir. Aproveitar a oportunidade e regulamentar audiências públicas. Nós não temos lei que regulamenta a audiência pública. Isso não é uma exclusividade da tutela coletiva, mas pode-se aproveitar esse momento para poder regulamentar. Regulamentar a prova por amostragem, a prova estatística. Não tem regra, muito utilizada em ações coletivas, embora não só em ações coletivas. Aproveitar para poder disciplinar a prova por amostragem. Aproveitar para poder limpar as diversas leis esparsas que existem, que trazem muitas contradições, muitas incoerências da tutela coletiva. Então, uma lei nova tem que se preocupar com a organização do microsistema da tutela coletiva. Não basta revogar a lei de ação civil pública. Não basta. É preciso pegar todas as leis subsequentes, inclusive a lei anterior, como a lei de ação popular, e também mudar na lei de ação popular o que tem que ser mudado para que não haja uma incoerência. Para que não haja uma incoerência do sistema. Então, você tem que ter essa preocupação sistemática também. E, avançando e terminando aqui minha exposição para poder a gente começar a conversar, avançando na parte da reparação fluida. A reparação fluida, que hoje está prevista no parágrafo único do artigo 100 do CDC, é uma coisa completamente desprezada, sem nenhuma dogmática. Precisa ser dogmatizada. Há diversas opções de reparação fluida para casos de fazer, não fazer,
e pagar quantia. Isso se alinha com um sistema mais organizado de fundos, podendo se pensar em fundos não só pré-existentes, como os fundos legais, mas fundos ad hoc, como fundos judiciais ou negociais. Então, o PL 4441, ele vai nessa linha. Ele é um PL que se preocupa com todos esses pontos. Apresenta propostas em todas essas áreas. Nesse sentido, é um projeto completo. Isso não quer dizer que seja um projeto perfeito. Muita coisa para ser corrigida. Agora, como pauta para conversar sobre o processo coletivo, os temas estão todos ali. Você vai discordar, não, eu acho melhor esse regramento aqui, acho melhor outro regramento. Se discorda no conteúdo das regras, isso é debate, é o saudável debate acadêmico, debate parlamentar. Mas a pauta está lá, inclusive organizado por capítulos. Eu fiz um roteiro para compreender o que estava no projeto, que é o roteiro que Paulo se referiu. Eu compartilhei esse roteiro no meu canal do Telegram, o canal Megafone do Processo Civil. Eu compartilhei lá. E Paulo compartilhou com vocês aí, depois dá um jeito de compartilhar de novo. E aí é um roteiro até grande, são 10 páginas. Não tem doutrina ali, mas tem anotação, né? Você vai anotar por que esse dispositivo, o que esse dispositivo quer dizer, qual o propósito desse dispositivo, para ir guiando a leitura do 4441 de 2020. Enfim, fiz um panorama, agora vamos ouvir as perguntas, né? Começar a conversar, né? Tem mais tempo de conversa. Muito bom, Fred. Eu coloquei aqui no chat, pessoal, um pedido para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, que se inscreva aqui no chat para a gente organizar os trabalhos. E eu já começo, Fred, fazendo 2 provocações. A primeira é que nós tivemos um evento relativamente recente aqui na ABPC, que um dos professores que estava participando comentou que esse PL 4441 ele pecava por não tratar de processos estruturais, com o que eu discordo veementemente. Eu queria te ouvir sobre isso, sobre o tratamento que o PL deu aos processos estruturais, se houve essa atenção na sua avaliação. E eu queria que você explorasse um pouquinho, Fred, a relação entre o PL, entre a ação civil pública, o processo coletivo e as ações individuais. Especialmente quando se trata de direitos individuais homogêneos, e mais especificamente, você comentou na sua apresentação, eu acho que a gente poderia aprofundar um pouquinho, a questão da suspensão da prescrição. Porque me parece que essa é uma medida fundamental para evitar a litigiosidade que o PL propõe, e, por outro lado, é uma medida oposta ao projeto que está sendo proposto pelo CNJ. A gente tem aqui propostas antagônicas. Enquanto o projeto do CNJ diz que não suspende prescrição, o PL 441 diz que suspende a prescrição das pretensões individuais. Eu queria te ouvir sobre esses 2 pontos para a gente dar uma largada aí nos debates. Ótimo. Vamos começar com o da prescrição. Veja, é uma questão de ponto de premissa, né? De premissa. Qual é a premissa? A premissa é estimular a tutela coletiva como um instrumento de racionalização da administração judiciária e de igualdade. Os valores da tutela coletiva, né? É um caso só para resolver o problema de uma vez só, ou não. Ou a tutela coletiva é um instrumento paralelo que anda lado a lado com as ações individuais, exatamente como o CDC fez e deu no que deu. Isso é uma questão de premissa. A mim me parece, e isso realmente foi uma coisa que me assustou muito, a mim me parece que não havia discussão sobre isso. Eu nem sabia que as pessoas discutiam isso mais. Eu fiquei um pouco assustado. Porque um sistema aqui diz que a ação coletiva suspende as ações individuais, suspende o processamento das ações individuais.
Isso está também no PL do CNJ. Mas não interrompe a prescrição? Ora, se não interrompe a prescrição das ações individuais, todo mundo vai propor as suas ações individuais. Aí vai propor a ação para ficar suspensa? Isso não faz sentido, né? Então, propõe a ação, mas vai parar. Vai propor sua ação, mas eu vou parar. Porque... Então, ou o sistema tem que ser criado de modo as pessoas acreditarem que a solução coletiva vale para todo mundo. E, ao acreditarem assim, você tem estímulos para não propor a tutela individual ou a ação individual. Então, eu realmente fiquei sem entender. Eu não entendi nem... como eu disse, eu não sabia nem que isso era hoje, ainda era um tema que merecia merecia outra análise, sobretudo num projeto que veio para estimular a ação coletiva. Quer dizer, o projeto era para dar segurança à ação coletiva. Quanto ao processo estrutural, aqui a gente tem que ter muito cuidado quando fala disso, né? Porque, veja, processo estrutural, meus amigos, não é um tipo de processo, né? Processo estrutural é um processo que carrega um tipo de problema. E quando a gente estuda processo estrutural, todo mundo que estuda, e acho que muitos de vocês sabem que eu estudo esse assunto já há algum tempo, as preocupações em torno do processo estrutural são preocupações para tornar o processo estrutural flexível, ajustável às peculiaridades do problema estrutural, que variam, os problemas estruturais variam muito. O problema estrutural de presídio não é mesmo de saúde pública. Então, para 2 exemplos, então, são problemas estruturais muito diferentes. Então, as diversidades dos problemas estruturais impõem que o processo seja maleável, ajustável a elas. Pois bem, o nosso CPC já é muito apto a um processo estrutural, porque o nosso CPC já tem inúmeras regras que permitem a flexibilização do processo e, portanto, o ajuste dele ao processo estrutural. Mas há outras coisas que, em lei, ficam melhores. Tudo que, pelo menos assim, eu me lembro que se defende em termos de processo, para processo estrutural, flexibilidade nas intervenções de terceiro, flexibilidade na execução, prova por amostragem, julgamento fracionado, negócios processuais, estímulo à consensualidade, tudo que se exige ou que se recomenda para um processo estrutural está no projeto. Então, o que significa não tratar de processo estrutural? É não ter um artigo que fala a lei se aplica a processos estruturais? Porque se você coloca um dispositivo como esse, as pessoas também têm que ter um pouco de inteligência legislativa. Se você coloca um dispositivo que diz assim, esta lei se aplica aos processos estruturais, daqui que você explique o que é um processo estrutural e, portanto, não transforme isso numa palavra que fecha, né? Durante a tramitação do CPC, meus amigos, e vocês sabem que eu fiquei 3 anos e meio no Congresso Nacional lidando com parlamentares de todos os partidos, de todos os tipos, de todos os níveis cognitivos e de todos os níveis ideológicos. Eu descobri... E de caráter, né, Fred? Não, isso aí fica no ar. Eu aprendi uma coisa interessante, que há determinadas palavras que fecham. Quando você usa uma palavra, você encerra. Você fecha a porta. E há outras palavras que abrem, que permitem. Democrático. Se for democrático, todo mundo é maravilha. Porque são palavras que abrem. Né? Se você usa, por exemplo, você disser assim, isso é autoritário, pronto, aí acabou a discussão. Então, você tem uma certa... é preciso ter um pouco de inteligência estratégica para perceber que você pode alcançar exatamente aquilo que você quer, ou seja, instrumentos normativos que permitam que o processo estrutural seja conduzido da forma mais adequada possível, sem dizer que está fazendo isso. Sem criar uma lei assim, esta lei disciplina o processo estrutural. Uma lei com essa ementa não sai do lugar, meus caros. Uma lei com esta ementa, esta lei disciplina o processo estrutural.
é uma lei que não sai do lugar. Veja, a gente está tentando aprovar uma lei de ação civil pública, que todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe o que é uma ação civil pública. A gente está tentando aprovar uma lei sobre ação civil pública há 13 anos. Em 2009, o projeto foi arquivado. Você sabe o que é um projeto ser arquivado? O projeto foi debatido durante 5 anos, discutido nas academias brasileiras, aquela inteligência toda, não sei quantos congressos. O projeto foi arquivado. Sabe por quê? Porque a academia, digo isso como testemunha, a academia dizia assim: se não for desse jeito, então não pode ser. A academia, nós acadêmicos, falando isso para deputado e para senador. Aí o deputado chegou assim: como é que é? Quer dizer que se não for assim, não pode ser? É assim ou então não é? Para um deputado? Então não é. Pronto, arquivo. Simplesmente isso, arquivo. Porque não é assim que se conversa, porque quem tem poder são os caras. Eles são o poder deles. E eles estão predispostos a ser convencidos disso. Eu estou dizendo isso para vocês como testemunha. Aqui eu estou falando, não é como um cientista acadêmico, não. Eu estou dizendo a vocês um testemunho. Eu posso contar para vocês como foi, por exemplo, a negociação para a conversão da ação individual em coletivo. Que foi aprovado no PL, né? nos casos do Congresso. Repare. Está no PL, né, Fred? Está no projeto. A conversão da ação individual em coletivo foi aprovada nas 2 casas do Congresso, na Câmara e no Senado. E perceba, foi aprovada, observem isso, foi aprovada nas 2 casas sem nenhum destaque supressivo. Não houve nenhum destaque supressivo. Nenhuma emenda para suprimir. Nenhuma. 0. Passou nas 2. Por quê? Porque a conversão entrou na discussão tendo um caput e 4 parágrafos. Era um caput e 4 parágrafos. A proposta era um caput e 4 parágrafos. Saiu com o caput completamente reformado e 10 parágrafos. Por que isso? O que é que isso muda? Os parlamentares construíram a discussão. Eu me lembro que tinha um que dizia assim, ó, deixa eu pegar aqui eu acho que eu tenho um texto dela aqui, que eu vou é muito elucidativo isso, para vocês perceberem como é que funciona a tramitação de uma lei para a lei passar. É assim, ó. O parágrafo 6º do 333, que foi vetado, né? O parágrafo 6º diz assim, ó: o autor originário da ação individual atuará na condição de litisconsorte unitário do legitimado para a condução do processo coletivo. Eu que escrevi esse dispositivo. E estava escrito assim, ó: o autor originário da ação individual atuará na condição de litisconsorte do legitimado. Não tinha um unitário. A litisconsorte, que é unitário, mas só tinha litisconsorte. Um parlamentar do Amapá, deputado, advogado, chegou para mim e disse assim: Fred, eu não aceito esse dispositivo de jeito nenhum. Isso é um absurdo. E eu, mas por que, deputado? É um absurdo. Cidadão, litisconsorte, absurdo. Aí eu fiz: deputado, e se eu colocar litisconsorte unitário, o senhor topa? Ele fez: topo. Aí eu topo. Topo. Tá fechado. Fica bom. Então, litisconsorte unitário. Já era litisconsorte unitário. Perceba, já era. Mas quando você bota unitário, o cara diz assim: eu contribuí com isso. Desarma, a minha intervenção, o meu mandato serviu para isso. Você quer ver um outro ponto? Esse é sensacional. Esse aqui tudo isso é real, meus caros. Não estou inventando, não. Organização, procedimento especial de jurisdição voluntária para organização das fundações. Conhece esse procedimento especial? Está lá no 700 e... Deixa eu pegar aqui. Organização das fundações. Instalação de autos. O Fred, tiveram muitos professores, inclusive, que eram opositores ao código, que diante dessa aproximação e de algumas intervenções tornaram-se defensores.
Tenho vários exemplos, mas isso aí teria que ser um dia só de bastidores, porque aí eu vou falando para vocês onde está cada contribuição e contando a resenha, inclusive contando o passo a passo histórico. Tem episódios sensacionais. Alguns eu posso falar, outros eu não posso. Agora, organização das fundações. Olha que coisa sensacional isso aqui. 764, parágrafo 1º. Tem um deputado que estava muito interessado nas fundações. A gente nunca entendeu por quê, né? É um dispositivo, não diz nada com nada, igual o Código 73. E ele era muito relevante, muito relevante. Aí ele chegava assim, estou muito preocupado com isso. Tem que estar claro aí que as fundações têm que estar de acordo com a lei. Fiz, mas deputado, isso é uma obviedade, né? Não, muito importante isso. Aí eu fiz, deputado, e se a gente botar que as fundações têm que estar de acordo com o Código Civil, tá valendo? Aí sim, aí eu aprovo. Aí botou aqui, ó, parágrafo 1º, o Estatuto das Fundações deve observar o disposto no Código Civil. Isso aqui não significa nada, né? Percebe? É um dispositivo cuja utilidade dele para o código é zero. Mas teve um combo de emendas supressivas evitadas. Porque você simplesmente ouviu esse deputado e registrou isso aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vale legislar sobre ação coletiva, quer que seja aprovado, é para legislar e para aprovar, tem de saber as palavras que vão ser utilizadas. Senão, fecha a porta. Inclusive dos meus amigos aqui, ó, da Advocacia Pública Federal, que, a depender do modo como você fale, não deixa passar. Como não deixou passar, como a advocacia pública, a advocacia privada não deixou passar a conversão da ação individual em coletivo, que foi vetada por Dilma por lobby da advocacia privada. Fred, sobre a questão, já tem algumas pessoas inscritas aqui para te fazer perguntas, sobre a questão da relação entre processo coletivo e processo individual, eu queria também lembrar 2 dispositivos só para deixar o pessoal com mais intimidade com o PL. Que nessa proposta de priorizar o processo coletivo, existe uma previsão para que sempre que houver uma afetação para incidente de julgamento de demandas repetitivas, IRDR repetitivo, que a ação coletiva tenha prioridade. Então, veja, é a criação de um sistema todo focado na priorização da tutela coletiva. Exatamente. E a ideia de que essa disposição eu acho muito importante, que as ações individuais que eventualmente estejam suspensas, elas vão ser convertidas imediatamente em liquidação da decisão. Né? Ao invés de você seguir com a ação individual, você desistir da ação individual, você entrar com uma nova demanda, elas convertem-se em liquidação, o que você cria um círculo virtuoso. Isso aí já foi uma solução criada pelo STJ há muitos anos. Exato. Há muitos anos. E é incrível como a gente não aproveita um negócio desse com PL. A gente vai fazer um PL agora sobre ação coletiva. Não vai aproveitar essa solução engenhosa e ótima que o STJ deu de converter a ação de conhecimento em liquidação, sobrevindo a coisa julgada coletiva favorável. Coisa simples de ser compreendida, simples e fácil, ninguém vai discutir. É o tipo da regra que na tramitação legislativa ninguém vai nem glosar. E de uma utilidade, né, Fred, em termos de saneamento do sistema processual, de economia processual, de efetivação da efetividade, enfim. Então, eu queria chamar a atenção para esses 2 pontos. O professor Mouta pediu a palavra, quer fazer uma intervenção? Mouta, a palavra é sua. Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Primeiro eu quero registrar aqui os parabéns aí pelo Fred, grande amigo de muito tempo. Como sempre, perfeito nas observações. Parabéns pelo arquivo, gostei muito do arquivo, tá? Já estou aqui com ele em mãos. Estava até falando com o Paulo se esse arquivo poderia ser
disponibilizar para os nossos alunos, etc. Pode, né, Fred? Claro, está no megafone. Eu megafoneei ele, então ele virou uma informação pública. Tá. Na verdade, a minha pergunta, a minha colocação, o Paulo acho que já fez aí, que era para te ouvir um pouco mais sobre o papel do PL no resgate de um diálogo importante que talvez o 333, ao ser vetado, impediu, que era o diálogo das ações individuais, dos processos repetitivos, que são separados aí no STJ e no STF, e as ações coletivas, né? Porque a gente percebeu que faltou esse link de contato entre esses 3 pontos importantes da tutela jurisdicional, e o projeto ele resgata, né? O que eu tenho visto, Fred, e aí só para complementar um pouco mais, é que tem ações civis públicas sobrestadas, quer dizer, em razão de um RESP repetitivo ou de um RE com repercussão geral, que há muito tempo está ainda demorando para a fixação de uma tese jurídica. Então, o PL, eu queria te ouvir um pouco mais, ele vai resgatar essa importância da ação coletiva nesse diálogo tripartite aí, coletivo, repetitivo, e as ações individuais com a possibilidade de se tornar repetitivas, que seria o 333. Veja, o projeto, o PL 4441, ele parte da premissa de que a relação entre tutela coletiva e tutela individual é um problema. Então, isso é um problema hoje. E esse é um problema que se apresenta em várias situações, desde a prescrição, como a gente mencionou aqui, a relação da prescrição, passando pela suspensão, pela coexistência, né, de tutela coletiva e ações individuais envolvendo o mesmo problema, e a opção do CDC é muito ruim, ela teve a sua importância histórica em 1990, mas hoje ela é incompreensível. Então, você cria um regime de suspensão da tutela individual, a espera da tutela coletiva, com válvulas de escape. Você fala da conversão da ação individual em coletiva, resgatando o que foi aprovado pelo CPC, né? Então, isso é fácil, porque isso foi aprovado nas 2 casas do Congresso, sem destaque, não é só resgatar. E disciplinando a questão, esmiuçando um pouco melhor a relação da coisa julgada com o plano individual, porque tem algumas lacunas, né? Por exemplo, a coisa julgada se expande favoravelmente à tutela individual, mas não há uma regra sobre tutela provisória coletiva se expandir favoravelmente para o plano individual. Não tem essa regra, não existe essa regra. E não existe por uma razão simples, né? Em 1990 não tinha o sistema de tutela provisória que a gente tem hoje. Então, dado uma tutela provisória de uma ação coletiva, o indivíduo pode se beneficiar dela, tanto com o cumprimento individual da decisão provisória coletiva, se é possível fazer uma execução, um cumprimento individual de uma decisão definitiva coletiva, pode ter uma decisão provisória. Esse tipo de problema é um problema que existe, mas que não tem regramento e tem a ver com as relações entre tutela individual e tutela coletiva. Acho que o projeto está bem amarrado nisso, né? Acho que as contribuições do PL nesse ponto são contribuições bem racionais. Não tem nenhuma grande digamos assim, invenção. É uma arrumação das lacunas, um aperfeiçoamento das redações, um aproveitamento de soluções como essa do STJ, por exemplo, de transformação da ação individual em ação coletiva, da transformação do processo de conhecimento individual em liquidação, sobrevindo à coisa julgada coletiva. Agora, claro que a gente tem que pensar se está faltando algum tipo de relação que não foi examinada. Agora, não houve o desejo de se regulamentar o julgamento de casos repetitivos. Quer dizer, se assumiu que o julgamento de casos repetitivos já está bem regulamentado no CPC, e o que se disse foi que a ação coletiva, subindo para o tribunal, ela deve ser considerada prioritária para fins de representação da controvérsia. E aí você escolhe a ação coletiva como caso piloto no julgamento de caso repetitivo. Na linha, inclusive, da recomendação 76 do CNJ, que já vai nessa linha também. Fred, temos uma pergunta aqui do Márcio Henrique, sobre um assunto aqui que você não gosta muito, cooperação judiciária. Professor Fred, podemos pensar em cooperação judiciária nas tutelas coletivas? Podemos citar o caso de Mariana como exemplo? Por gentileza, pode fazer um breve comentário a respeito?
Sim, a cooperação judiciária para a tutela coletiva é um instrumento, assim, riquíssimo. E, curiosamente, o PL do CNJ nem menciona a cooperação judiciária. Nem menciona. É uma coisa que é difícil entender. É difícil entender isso. Não mencionar. O CNJ disciplinou a cooperação judiciária longamente na Resolução 350. Longamente. Então, como pensar a tutela coletiva sem pensar em cooperação judiciária não dá. O PL 4441 prevê em 2 momentos, Márcio. Prevê expressamente na parte sobre competência, dizendo que as regras de cooperação judiciária são regras que permitem o compartilhamento e a gestão de competência nas ações coletivas, e prevê, veja que coisa interessante, a aplicação por analogia do sistema de cooperação judiciária para o trabalho dos ministérios públicos. Os ministérios públicos também podem cooperar entre si. E há previsão expressa no PL de remissão aos artigos do CPC sobre cooperação judiciária para, por analogia, pensar numa cooperação interministerial, que já existe. Isso já existe na prática. É aquela questão que eu falei disso na exposição. Há práticas de cooperação entre os ministérios públicos. Tá? São práticas, e se a lei falar ou não falar, vai continuar existindo. O que o projeto faz é incorporar essa ideia e se tornar lei, até para tornar isso mais difundido. Chama atenção, Fred, no particular, a edição de regras processuais pelo CNJ nas resoluções, né? Complementando... Me provocando, bicho. Isso aí, você faz isso para me provocar? Não, é só uma reflexão lateral. O que nos leva à necessidade de estudar as fontes, né, do direito processual. Fernando, a palavra é sua. Obrigado, Paulo. Bom dia, colegas. Bom dia, professor Fred. Professor Fred, eu queria debater com o senhor a seguinte situação. O STF ele tem um julgado em repercussão geral, que é o RE 573232 Santa Catarina, que é um julgado bem confuso de relatoria do ministro Marco Aurélio, que acabou por tolher a legitimidade das associações na ação civil pública. E o STJ tem trabalhado pela técnica do distinguish a tentar suplantar esse julgado com repercussão geral do STF, sobretudo nas matérias consumeristas. Eu queria saber do senhor se esse julgado foi objeto de debate nesse PL e está recebendo algum tratamento essa questão da legitimidade das associações de proteção aos direitos coletivos e difusos. Primeiro, mandar um abraço para a Camanho, que eu estou vendo aqui que vai sair. Camanho, meu querido, aquele abraço. Prazer tê-lo aqui. Veja, esse julgamento que você se referiu é um julgamento realmente muito importante. Eu, inclusive, atuei nesse caso, fiz um parecer nesse caso, em favor do Instituto de Defesa Coletiva, o caso contra a União, né, dos meus amigos aqui, advogados da União. Seguramente Vitor estava nesse caso. Se não estava por detrás aí. Eu acho que foi uma condição muito equivocada do STF, realmente muito equivocada. Escrevi longamente sobre isso no meu livro, com o Zanetti, né? A gente tem um item dedicado longamente a tratar dessa confusão. O PL não trata disso, mas o IBDP, que está mergulhado nessa discussão, ele está examinando os 2 PLs, né? O PL do CNJ, o 4778, e esse 4441, e está vindo aí com uma proposta do IBDP, né, que seria um terceiro projeto, e nesse projeto do IBDP vai tratar disso. Da distinção entre ações propostas por associações como substitutas processuais, que seriam ações coletivas, e as ações propostas por associação na qualidade de representante dos associados. E aí seriam ações por representação
E ações por representação não seriam ações coletivas, seriam ações por representação, seriam ações individuais. Né? Individuais. Certo. Porque seria uma oportunidade de suplantar esse entendimento pela lei, né? Seria. Mas aí o e outra problema coisa é que, também, professor. Esse entendimento é o entendimento da Constituição, né? Então, ele tem que tentar convencer que está errado, né? Porque senão vai sempre dizer não. O que importa que a lei fizer é a Constituição que dizer. Tem outra matéria do STJ também dentro de legitimidade, que também é bem polêmica, e que também queria saber se tem esse tratamento pelo esse projeto, que é a questão da substituição processual pela associação dissolvida por outra associação. Se isso também é tratado no PL, também não. Porque isso está sendo bem debatido numa das duas turmas de direito privado do STJ. Tem até um recente julgado da terceira turma que admite, e a gente está preparando na quarta turma também um no mesmo sentido. O que se defende lá, o que está escrito, é que a ilegitimidade não deve gerar extinção, deve gerar sucessão. Então, se por acaso uma associação se extinguir durante o processo, você deve promover a sucessão disso, a sucessão dela, e não a extinção por isso. Então, tem uma regra geral nesse sentido. Pode ajudar, mas nada específico nesse caso. E tem a possibilidade, Fred, de análise da legitimidade ao longo de todo o processo, né? Ao longo de todo o processo. Né? E eu acho que colabora também com essa situação, né? De, eventualmente, se ela for dissolvida, a gente poder... E aí não proporcionar a extinção, mas sim a sucessão processual. Carol queria falar sobre essa pergunta? Sim, queria só pegar um gancho, professor Paulo e Fernando, achei a pergunta do Fernando, a primeira, muito interessante, porque eu tenho me dedicado muito, o professor Fred sabe disso, a essa zona aí de sobreposição entre Supremo e STJ, né? Então, eu queria só ouvi-lo também no seguinte sentido, se a lei for tratar essa questão, e a gente já sabe que há um precedente em sede de repercussão geral do Supremo, que pode já contrariar o que a lei vai trazer, quer dizer, eu queria que você só refletisse um pouco mais sobre isso, professor, se no fim das contas a gente pode ter alguma solução legislativa que de fato vá preponderar, ou se isso ainda vai gerar discussão no Supremo de que o precedente não está superado. Eu queria só entender qual a sua opinião, professor, em relação a essa zona, se vai continuar, se talvez essa solução definitivamente traga a competência para o STJ dizer sobre a legitimidade ou não das associações. Só uma reflexão aqui em voz alta. Veja, isso é um bom tema. A impressão que eu tenho, Carol, é que isso pode resolver no seguinte sentido. O Supremo vai continuar dizendo que a legitimação prevista na Constituição, aquela previsão constitucional tem aquele sentido, mas também a legitimação extraordinária é um tema de direito infraconstitucional. Então, o legislador ele pode atribuir legitimação extraordinária e pode dar os contornos dogmáticos a ela. Então, se o legislador vier e organizar claramente a distinção entre ação proposta por associação na qualidade de substituta processual de um grupo e a ação proposta por associação como representante dos associados que expressamente disseram que era para fazer isso, portanto, uma ação por representação dos associados, se distinguir os respectivos regimes jurídicos, acho que não tem problema. É matéria de lei, isso é matéria de lei. Você não estaria ofendendo a Constituição, pelo menos no meu modo de ver. O PL 444 não trata disso. Quem está querendo tratar disso, como eu disse, é o substitutivo que o IBDP está montando. Tem uma comissão grande lá do IBDP, né? Não sei se alguém aqui é da comissão lá do IBDP. Tem uma comissão grande lá do IBDP. Inclusive, Fred, nessa decisão do Supremo, ficou muito marcada a questão da representação processual, né? De maneira que acho que essa sua solução, eu acho que é um bom caminho. E veja que nessa decisão do Supremo também, salvo engano, foi ressalvado o sindicato, né? Foi ressalvado o sindicato. Então, é mais uma demonstração de que um esclarecimento legal, uma lei que discrimine melhor essas capacidades da associação, talvez resolva o problema. Maravilha. Paulo, posso fazer um comentário rapidinho aqui? Victor, Vitor, é sobre o que a gente está conversando ou é uma pergunta nova? Não, é sobre esse assunto. O Fred então, me citou aí, eu tenho o direito de resposta. Vai lá. É que eu, de fato, eu participei em parte dessa discussão.
Participei. Eu chutei aqui, velho. Eu chutei. Participei em parte. Eu só queria, Fred, relatar que, de fato, esse era um problema que a gente enfrentava, né, por conta da negociação de títulos, né? A gente não tinha regramentos específicos quanto, como você disse, né, a questão da certificação sobre os componentes do grupo, né? E muitas vezes acontecia de ações propostas por associações que não havia o controle sobre a certificação do grupo, e essas associações, no momento futuro, buscavam interessados para executar, né? Às vezes, pessoas que ingressaram depois da propositura da ação, e aí veio toda aquela discussão sobre certificação, sobre momento do ingresso, se é representação, se é substituição, e depois o Supremo avançou, inclusive, para tratar especificamente sobre ações coletivas que ele chamou de natureza ou de rito comum, como ele falou, que eu entendi como ações que discutiam direitos individuais homogêneos na acepção de direitos individuais que podem ser tutelados coletivamente, que é algo que eu sei que você tem um pensamento diferente, mas o desregramento exatamente da certificação dos componentes do grupo levou àquela discussão e à necessidade de minimamente de se regular a questão para dizer, olha, representação é uma coisa, substituição é outra, e a gente precisa evitar que haja esse aliciamento de interessados pelas associações no momento posterior à propositura da ação e muitas vezes posterior, inclusive, até o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Então, só para ilustrar aí, mostrar que, de fato, é necessário, e aí eu faço o link com o que você falou lá no início, é necessário regular os grupos, porque o problema está na regulação do grupo. Se desde o início você diz quem é o grupo, não tem problema se é associação, se é sindicato, basta que você tenha desde o início a compreensão. Olha, quem é beneficiado é esse, daqui para frente ninguém pode se beneficiar mais, né? A não ser que você comprove que você está efetivamente naquele grupo, que você faz jus àquela tutela coletiva, né? Porque a gente terminou vendo essas situações. Mas foi um julgado favorável, bem favorável à União do ponto de vista do controle da litispendência e de se evitar pagamentos em duplicidade, porque aconteciam e muito nas ações propostas por associações de servidores, e que não havia controle nenhum sobre a lista inicial de quem era beneficiado daquilo, né? E aí, enfim, o resto você já sabe, mas o contexto foi mais ou menos esse. E esse ainda é um problema muito presente. Imaginem, colegas, que nós temos uma associação que é a Associação Nacional de Contribuintes de Tributos. Ou seja, todos nós aqui podemos ser associados. E ela ajuiza demandas, professor Amaury, com 2 associados em uma região, por exemplo. E aí consegue uma decisão e sai vendendo posteriormente. Isso é um problema, inclusive, que a OAB precisa se preocupar com isso, porque essa associação, geralmente, ela é composta por 3 advogados. Enfim, esse é um problema muito sério, Vitor, que a gente enfrenta aqui. Eu queria Perfeitamente, Paulo. Perfeitamente. Vários advogados patrocinavam as ações, recebiam os títulos e buscavam pessoas para executar. Esse é um problema seríssimo que a gente enfrenta hoje, especialmente com essas associações tão genéricas. Flávio Jardim, uma palavra, meu amigo. Eu tinha só uma dúvida, na verdade é uma questão que tem acontecido em alguns processos que são patrocinados pelo meu escritório. Lá para os idos da década de 90, início do ano 2000, nós representamos um sindicato, professor Fred, e em algumas demandas coletivas o sindicato juntou uma lista, porque havia uma controvérsia sobre a questão da substituição processual, representação. Enfim, essas ações não foram propostas por nós. E hoje a tese da União é de que, como o sindicato juntou uma lista, o título coletivo formado só beneficia aos que integram essa lista. Eu queria, então, saber se é possível, imaginando assim, que se o sindicato é um substituto processual, se é possível que ele, vamos dizer assim, renuncie à natureza dele de substituto de toda a categoria para só atingir, formar um título que beneficie parte dos seus associados, ou sindicalizados, quer dizer, seus filiados,
que estão naquela lista. Seria um problema aí sobre o âmbito dos sindicatos, dos substitutos, sabe? Eu não sei se isso já foi tratado aqui, se foi, até peço desculpas, porque a União entende que, como o sindicato juntou a lista, então o título só beneficia aqueles que estão lá. E eu lembro também que os sindicatos recebiam contribuição sindical, e era um tributo de toda a categoria, então eles representavam toda a categoria efetivamente, sabe? Não sei se esse assunto também é debatido aí na linha do projeto, se o senhor tem alguma opinião sobre ele. Veja, o projeto, ele revoga aquele artigo, propõe revogar, né? Aquele artigo que fala da lista lá, da Lei 94. Então, exatamente para poder encerrar esse tipo de possível discussão. E o problema envolvendo o sindicato é o mesmo das associações. Só que nesse julgamento do STF, a que se referiu Fernando, no recurso extraordinário, o Supremo ressalvou os sindicatos. Então, eu acho que é mais fácil defender que o sindicato é um substituto mesmo da categoria, e o fato de ter juntado a lista não limita a decisão aos membros da lista. O próprio precedente do Supremo fez questão de ressalvar, até porque a tutela coletiva pelos sindicatos é a mais antiga que hoje existe no Brasil, né? Desde a década de 40, você tem tutela coletiva pelo sindicato. Chegar a essa altura do campeonato, restringir a eficácia de uma ação proposta pelos sindicatos seria um retrocesso muito grande do ponto de vista do direito do trabalho. Eu acho, né? Enfim. Nesse caso, como a União está envolvida, eu vou me abster de comentar. Antônio Brandão, você quer falar? Bom, tá na minha vez, né, doutor Paulo? Isso, vamos lá. Maravilha. Em primeiro lugar, Paulo, gostaria aqui de cumprimentar o professor Fred, agradecer pela presença na nossa associação, dizer que é uma honra para todos nós, principalmente eu, como estudioso de Direito Processual Civil, que concordo com o professor Rodrigo Becker, que falou que acho que todo estudante de Direito tem um livro do Fred, e eu acho que todo estudante de Direito Processual tem pelo menos a coleção, né? Então, parabenizar aqui a associação por esse evento grandioso, né, hoje com o professor Fred, e gostaria de fazer uma pergunta, um pouco de cunho prático também, viu, doutor Paulo, ao professor Fred, em relação ao PL. Porque, assim, eu trabalhei com algumas ações coletivas, mas elas são foram contra o poder público, né? Ações de grupos corporativos. E eu gostaria de saber, em relação ao PL, se existe alguma previsão em relação à autocomposição com o poder público, né? A gente, assim, eu trabalhei com essa matéria, eu senti um pouco de dificuldade, principalmente contra a União. Eu sei que hoje já existe um grupo de trabalho nesse sentido e tudo. O nosso TRF, que é o TRF da primeira região, ele tem também eu diria uma comissão que faz uma articulação com o poder público para tentar uma autocomposição. E eu gostaria de saber, nessas tutelas coletivas, a gente sempre, de vez em quando, é procurado pela Advocacia Geral e tudo, e eu percebo, Paulo, que essas composições elas não evoluem, né? E parece, muitas vezes, para quem é advogado da parte que está ali sofrendo o direito, parece que existe uma trava, existe alguma coisa, talvez do ponto de vista financeiro também, né? A gente sabe que existem limitações, mas o que eu sinto, principalmente litigando com o poder público na tutela coletiva, é que a gente tenta evoluir e existe uma trava. Eu não sei se é uma trava econômica, a gente não consegue identificar. E eu queria saber se esse PL ele aborda, não sei se esse problema, mas ele faz uma abordagem da autocomposição com o poder público. Veja, Antônio, o PL ele aborda a autocomposição coletiva e as diversas regras para uma autocomposição numa ação coletiva. Não há regras específicas sobre a autocomposição numa ação coletiva de que faça parte da União. Não há. Até porque seria um pouco estranho. Agora, existe lei, né? Várias leis que regulam a autocomposição envolvendo entes públicos, e, sobretudo, leis federais que regulam a autocomposição envolvendo entes públicos, a União e os outros entes da administração indireta. Tem várias leis, né? A própria Lei 13.140, ela tem um capítulo inteiro que é só sobre isso. Inclusive, a ementa da lei é Lei da Mediação e da Autocomposição envolvendo o poder público.
Então, são 9 artigos 32 a 40 da Lei 13.140, cuidam só da autocomposição envolvendo a União, com várias diretrizes, né? A União tem uma Câmara, né? Uma Câmara de Conciliação e Mediação da Administração Pública Federal, instituída já há mais de 10 anos, acho que em 2007, mudou de nome agora, tiraram a arbitragem do nome, que é uma Câmara para isso. Houve acordos celebrados aí de 500 milhões de reais. O acordo com Luiz Estevam, por exemplo, foi uma fortuna. Acho que, não sei se até hoje é o maior acordo que a União já fez, mas é um negócio gigantesco. A própria solução de Mariana envolveu a União. Foi a Advocacia Pública da União, inclusive a grande condutora a grande timoneira assim, para poder sair o acordo lá no caso do rompimento de Mariana. Então, eu não sei se está correta essa sua perspectiva, se é uma perspectiva correta de que trava. Em relação à advocacia pública federal, o que eu vejo é cada vez mais uma postura resolutiva para terminar o problema pelo consenso. Ele tem uma lei de transação tributária, né? Agora, a lei de transação tributária já tem um ano. Sim, desculpe se eu tiver me expressado mal. Na verdade, eu não falei em relação à advocacia pública federal, né? O que eu percebi foi que, em relação à tutela coletiva, né, a gente tentou em algumas coisas, a gente faz uma representação sindical de algumas entidades, e aí a gente tentou, a gente procurou e tudo, só que não houve esse retorno, né? E assim, sobre temas que tinham uma jurisprudência muito pacífica e tudo, em pelo menos 5 ações a gente tentou, né? Mas como eu queria abordar também, não é sobre a advocacia pública federal, e é uma perspectiva, professor Fred, muito limitada, né? Que vem muito do meio ambiente prático. E a minha dúvida é saber se existiria um estímulo a essa autocomposição coletiva ao PL, né? Então, desculpe se me expressei mal. Antônio, para você ter uma ideia, o PL tem acho que 59 artigos, alguma coisa assim, 60 artigos, 58 artigos, 20, quase 20 é só sobre autocomposição. Estamos falando aí de 1/3 do PL, só sobre autocomposição. É um PL que foi montado levando em consideração que a autocomposição é a principal forma de solução de conflitos coletivos no Brasil. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Há 3 anos eu fui procurado pelo Ministério da Justiça do Peru. Veja que onda. Porque o Peru estava fazendo um projeto de novo CPC, de mudança do CPC. E aí, no CPC deles, teria processo coletivo. E aí eles buscaram alguns consultores internacionais e me procuraram para eu ser o consultor em processo coletivo. Acharam que eu tinha que falar sobre processo coletivo. E aí, me mandaram para eu ver a minuta, né, do trabalho, e não tinha uma previsão sobre acordo em tutela coletiva. Nem uma previsão assim, admite-se acordo em processo coletivo. Não tinha nada. Nem para admitir, nem para proibir. Não tinha nada. Aí a minha pergunta foi a seguinte: meus amigos, vocês não previram o acordo porque não quiseram, isso foi deliberado, sim, ou esqueceram? A resposta deles foi assim: Fred, a gente nem imaginou que era possível acordo em processo coletivo. Veja, a gente nem passou pela nossa cabeça o tema acordo em processo coletivo. E aí eu respondi para eles: interessante, porque para um brasileiro, a gente não consegue imaginar um processo coletivo sem acordo. É o contrário. A gente não consegue imaginar um processo coletivo sem acordo. É exatamente o contrário, a nossa realidade. Por isso que uma lei sobre processo coletivo tem que envolver autocomposição coletiva, necessariamente. E Fred, no particular, o PL, porque assim, falar em autocomposição, em direitos difusos e coletivos em sentido estrito, eu acho que é mais fácil de visualizar. Agora, o PL vai além e fala de autocomposição contra direitos individuais homogêneos. E isso eu acho que é um grande avanço do Código, porque muita gente, até hoje, não consegue visualizar, né? Como é que a gente vai fazer um acordo em uma demanda que trata direitos individuais homogêneos, sendo que os substituídos não estão no processo, né? E eu acho que esse é um grande avanço. Quando a gente estava até comentando, eu queria até explorar mais esse tema, Fred, mas tem outras perguntas aí, eu vou priorizar os colegas. Mas a proposta do PL é criar uma espécie de opt-in, ou seja, nós fazemos um acordo aqui, e aí quem que... modelo,
modelo e quem quiser adere a esse acordo, né? Eu acho que é uma proposta muito boa. Adere e tem mais. Na proposta tem assim, adere. E se você não concordar com o valor, você pode achar que o valor está baixo, por exemplo, você pode se valer do acordo para já ganhar esse valor e cobrar a diferença. Não implica renúncia, né? Não implica renúncia. Muito bom. O Becker tinha pedido a palavra antes do Antônio. Então, Becker, contigo. Fred, deixa eu te fazer uma pergunta rápida aqui, está acabando o nosso tempo, e desde já, para não alongar também, eu já quero agradecer, na qualidade de presidente da associação, a sua presença aqui hoje, mais uma vez brilhante, com um tema instigante e muito importante, sobretudo por conta do PL que se avizinha. É claro que a gente ainda tem os debates no Congresso, mas esses PLs a gente sabe que da noite para o dia podem resolver empurrar e a coisa acaba saindo errado. Minha pergunta é sobre a sua opinião acerca do tema 1119, que o STJ consolidou o ano passado, e agora o Supremo reconheceu a repercussão geral, que fala que a decisão em mandado de segurança coletivo impetrado por associação beneficia todos os associados, mais ou menos na linha do que eu acho que o Vitor falou, alguma coisa nesse sentido aí, sendo irrelevante a filiação ter ocorrido após a sua impetração. Esse é o tema e eu gostaria de ouvir a tua opinião, Fred. Veja, eu entendo que sim, velho, que é irrelevante o momento da associação. Eu defendo isso há muito tempo já. Então, eu vou nessa linha. Minha linha é sempre de dar rendimento à decisão coletiva. Agora, partindo da premissa, que é a premissa que eu já disse por escrito, e falei para vocês, e que todo processo coletivo tem que ter a sua certificação. Eu concordo que o réu do processo coletivo, é direito do réu do processo coletivo saber contra o que ele está litigando. Ele tem que saber, eu estou litigando com este grupo aqui. O grupo tem essas características. E não ser surpreendido depois com uma sentença coletiva que não define o grupo, isso é uma coisa muito genérica, que todo mundo possa depois querer se beneficiar dela. Então, partindo da premissa em que eu adoto, que é a da necessária certificação coletiva, eu sou favorável a dar mais rendimento às decisões coletivas. Você não Fred, acha que isso acaba... Desculpa, vai lá, Becker, desculpa. Você não acha que isso acaba gerando um comércio associativo? Isso é um problema? É um problema moral? Qual é o problema aí? É moral ou é jurídico? Se a pessoa moral tem e jurídico, direito, né? Moral não se a interessa pessoa muito tem para a direito- gente, mas é jurídico. Mas veja, se a pessoa é uma vítima, a pessoa é vítima. Porque o fato de eu me associar sem ter sido vítima é irrelevante. Não é porque eu sou associado que eu vou ganhar. Eu preciso ter sido vítima para ganhar. Eu me associei. Não fui vítima, o fato de eu ser associado é irrelevante. Agora, se eu sou uma vítima, eu sou uma vítima. E sou uma vítima e quero conviver socialmente com outras vítimas do mesmo problema que eu. Me associei depois. O que é que muda a minha... É porque tem que ver o seguinte, a indenização não é pelo fato de ele ser associado, é pelo fato de ele ser vítima. Então, se é uma questão de moral, de comércio, haverá associações que vão ganhar dinheiro com isso, aí o problema não é moral. Não é bem jurídico, pelo menos na minha perspectiva, né? Qual é a diferença de uma vítima associada para uma não associada? Deixa eu só fazer uma ponderação, Becker. Claro. Só para colocar um tempero aí nessa questão. Obviamente que eu acho que tudo isso que o Fred está falando parte da premissa de uma legitimação adequada. Então, vejam, muitos dos nossos problemas, Becker, a gente pode resolver com base na ideia de legitimação adequada, de associações que são picaretas. E que, portanto, que elas não têm a representatividade, não é isso? Que não tem a representatividade, e, portanto, a gente pode afastar esse tipo de investida por essas pseudo-associações por meio da técnica da legitimação adequada. Perfeitamente. Se o problema é esse, Becker, o problema é uma condução por associações de fachada, que na verdade são empresas. Isso é um problema gravíssimo da tutela coletiva, gravíssimo, mas a gente não pode resolver esse problema à custa da vítima. A vítima é a vítima, ela sofreu uma lesão, ela tem que ser indenizada.
A associação, que é o problema, vamos tratar dela. E aí ambos os projetos se preocupam com isso. O PL 4778 se preocupa até praticamente criminalizando as associações. Há uma pegada meio de criminalização das associações. O 4441 se preocupa muito e estabelece critérios, diretrizes muito claras para controle da adequação da legitimidade da associação. E isso é um problema. Controlar a legitimidade da adequação, controlar a competência e a definição do grupo no saneamento, essas são medidas que devem ser tomadas para resolver esse problema que você quer evitar, que é o problema da injustiça e das associações de fachada. Agora, a vítima é vítima. Se a pessoa sofreu prejuízo, por que ela não vai ser indenizada se já há uma decisão que diz que o réu tem que indenizar as vítimas? Eu não consigo compreender isso. Eu tenho uma posição diversa, mas provavelmente por eu ser advogado público, então eu acho que essa... Eu estou do seu lado, velho, que eu sou advogado privado. A gente está aqui no mesmo boné, estamos no mesmo boné. Eu não proponho ação civil pública. Fred não propõe ação civil pública. Eu só sou réu de ação civil pública. Só. Então, eu tenho o mesmo boné seu de me preocupar com isso. Mas a solução para esse problema não é restringir a coisa julgada coletiva para algumas vítimas. A preocupação tem que ser outra. É controlar o processo coletivo, bem conduzido, no lugar certo, com a definição clara, com a sentença clara. Hoje, as sentenças coletivas não são claras, são muito genéricas. Isso dá margem a que o sujeito chegue na liquidação, qualquer pessoa chegue na liquidação se dizendo vítima, ou se dizendo abrangido pela decisão. Isso é um problemaço. Problemaço. Eu sou solidário a você nisso, porque eu sou disso como advogado. Então, nesse ponto, a gente está no mesmo boné. É diferente de... Eu não sou advogado de sindicato. Se fosse advogado de sindicato, eu estaria em posição diferente da sua. Mas o meu ponto, na verdade, você mencionou a questão do controle. Eu acho importantíssimo, você está certíssimo nesse ponto, mas eu acho que o controle ele tem que passar também pela... E aí eu vou usar uma expressão que talvez não seja mais correta, mas que eu acho que talvez, genericamente, aqui ela vai conseguir confirmar o que eu quero dizer, por um tipo de certeza, de estabilização com relação ao ente público, em relação a quem são as partes em sentido material que serão beneficiadas daquela decisão. Então, assim, não dá, na minha concepção, para os autos são... Eu sei que tem a questão do controle, mas estou dando um exemplo bem radical. Os autos são conclusos para a sentença e aparecem 1000 associados novos, porque a decisão não faz qualquer tipo de limitação. Então, veja, as partes no processo não são as vítimas. As vítimas, obviamente, têm que ser pensadas e elas têm que ser protegidas, mas o processo não pode ser pensado só como se fosse um processo que visa única e exclusivamente a vítima. Eu acho que o poder público, sobretudo o poder público, tem o direito de se defender e tem o direito de saber a extensão do dano e a extensão daquilo que ele vai ter que ser condenado, caso a gente tenha em mente que, sim, as vítimas sofreram um prejuízo. Então, a minha preocupação, quando você perguntou do ponto de vista moral e jurídico, sim, obviamente, moral fica de fora da nossa discussão, porque eu acho que aqui a gente está debatendo até um projeto de lei e questões do âmbito jurídico, mas o meu problema se foca em relação às partes no processo e à certeza daquilo que elas vão ter como extensão do que pode ser determinado na sentença. Esse é só o meu ponto, Fred. Mas acho que a sua ideia de controle é muito boa. Talvez, e aqui pensando muito rapidamente no que você está falando, talvez algum tipo de apontamento de um momento, um saneamento, alguma coisa nesse sentido, para se poder dar ao réu o momento adequado e a certeza daquilo que ele vai ter que ser condenado. Esse é o meu ponto. O que a gente vê em alguns casos, eu acho que o Vitor aí que trabalha agora mais na ponta com isso, pode até confirmar, a gente teve casos no passado, quando eu trabalhava com isso, de associações que juntavam listas na execução. Então, você vê, já tinha coisa julgada e apareciam novas pessoas se beneficiando.
de um lado você tem o problema da vítima, vítima tem direito, mas calma aí. Eu também, como parte, União, Estados, municípios, também tenho direito de saber quem são as pessoas que eu vou ter que indenizar. Voltamos ao problema, velho. O problema aí é certificação, definição de grupo, critérios para entrar no grupo, que é o problema do saneamento. É o ponto-chave de saneamento. A recomendação 76 de 2020 do CNJ, volto a dizer, e qualquer PL hoje sobre ação coletiva tem de ter regras sobre saneamento. Recomendo aqui o livro de João Paulo Lordelo, não sei se é membro da BPC, não sei se já é membro da BPC. Não. Mas é um membrável, né? Um membrável da BPC. A tese de doutorado de João Paulo Lordelo, que é exatamente sobre certificação do processo coletivo, a importância disso, prática, hoje. Isso foi incorporado na resolução da recomendação do CNJ e está no PL 4441. E, curiosamente, não está no PL 4778. Não entendi a razão. Porque o mesmo CNJ edita a recomendação e o PL do CNJ não vem com isso. Uma coisa que eu estranhei. O Fred. Obrigado, Fred. Eu sou muito rigoroso. Estou preocupado com o horário aqui. É isso. Eu ia te perguntar se daria mais tempo para outras perguntas, mas como a gente combinou às 11h30, e você disse que você teria outro compromisso. Então, a gente tem só mais uma pergunta que eu vou te mandar, Fred, por WhatsApp, e aí você responde e eu passo para o colega, pode ser? Tá bom, fechado. Para o Antônio e o Pedro não ficar sem resposta, viu, Antônio? Só porque a gente está muito apertado com o tempo. Enfim, eu queria agradecer muito ao Fred. Fred, foi uma baita manhã. Poxa, a gente discutiu sobre coisas importantíssimas aqui. Eu acho foi muito bom a gente fazer uma propaganda positiva do projeto, né, pelas ideias que ele traz em si. As pessoas têm que conhecer esse projeto até para, eventualmente, se não for ele que for as últimas consequências no Congresso, mas que suas ideias, né, vão adiante e possam iluminar eventuais projetos que, eventualmente, sigam em frente. Você quer falar as últimas palavras aí, por favor? Não, é isso. Agradecer o convite. Foi excelente. Excelente, contem comigo. Foi ótimo rever meus amigos aqui. A Maurício, tinha tempo que eu não via você. Prazer revê-lo. Carolzinha, não lhe vi, mas você está no meu coração. Imagino que você não possa abrir a câmera. É isso. Fique à vontade para me convidar novamente. Eu tenho outro evento, né? Acho que em abril, da BPC. Carol me falou. Um outro evento aí que vai estar na minha agenda, sobre um outro tema. E é isso. Bom dia para todo mundo. A gente vai se falando. Pupi. Obrigada, Fred. Nada, só agradecer mesmo, desejar um bom resto de quinta a todos aí, um bom final de semana. Fred, brigadão, Paulo, obrigado, valeu todo mundo que pôde assistir. Um abraço.